Há quem diga que os métodos invasivos, como cirurgia bariátrica, balões gástricos, gastroplastia, estão com os dias contados no tratamento da obesidade. Falam isso em vista de medicamentos que cada vez mais estão melhorando no sentido da perda de peso dos pacientes. Recentemente, agora a Anvisa, dia 25 de setembro, autorizou o lançamento no Brasil do Mounjaro, medicação com nome estranho, mais estranho ainda é a sua base, tirzepatida, que tem aí mostrado resultados interessantes na perda de peso dos pacientes, mas isso não significa que vão substituir os métodos invasivos. Eu explico por quê. Recentemente tivemos aí uma febre do Ozempic, chegou a faltar nas farmácias brasileiras, porque todo mundo estava comprando, usando da forma que achava, sem orientação. Então esse medicamento ajuda realmente a perder peso, é a semaglutida, mas essa nova medicação, a Mounjaro, vem mais ou menos nessa mesma linha. A diferença é que ele é um pouco mais eficaz, porque ele tem um novo mecanismo de ação, além do que o Ozempic consegue dar. A tirzepatida é a primeira molécula que traz uma ação sobre 2 peptídeos gastrointestinais que fazem a regulação a saciedade, de produção de insulina no nosso corpo. O GLP-1, isso também o Ozempic fazia, que era a ação principal dele, e também agora em novidade, essa tirzepatida atua sobre o GIP, que ambos, tanto o GLP-1 quanto o GIP, são peptídeos, são hormônios insulinotrópicos. O que quer dizer isso? Eles melhoram a ação das incretinas, que fazem com que a regulação, a produção da insulina melhore, a atuação dela melhore, controlando melhor a glicemia. Então, o intestino ele libera tanto o GLP-1 como o GIP em resposta à carga de nutrientes que nós fazemos quando comemos. E aí, após uma refeição, se começa a liberação mais alta dessas 2 substâncias, no sentido de controlar o açúcar, a glicemia, controlar a quantidade de energia que a alimentação trouxe. Então, as incretinas fazem com que aumente a insulina. A insulina, por sua vez, vai ajudar a transportar essa glicose, essa glicemia, para dentro da célula, para ser usada como energia. Mas muitas vezes a pessoa pode ter uma resistência insulínica e essa circulação de açúcar é exagerada no sangue. E a insulina não funciona bem, não consegue dar conta dessa glicemia exagerada que está acontecendo. Com isso, essa medicação consegue regular o apetite da pessoa, consegue manter um nível de saciedade mais elevado e faz então com que o paciente tenha um controle melhor sobre sua alimentação, mais fácil de controlar e também, por consequência, perde peso. No congresso de 2022 da Associação Americana de Diabetes foi publicado o trabalho comparando a ação do Ozempic com a ação do Mounjaro. E a meta desse trabalho, eles fizeram isso em mais de 19 mil pacientes, a meta desse trabalho era avaliar a eficácia no controle da glicemia circulante. Como é que eles faziam isso? Através dos exames de hemoglobina glicada, onde se consegue ter uma estimativa média da glicemia nos últimos 120 dias. E se mostrou que a meta era baixar para baixo de 5,7 de hemoglobina glicada. E isso aconteceu em 51% dos pacientes que usaram Mounjaro e aconteceu apenas em 22% dos pacientes que usaram Ozempic, mostrando que é uma medicação muito mais eficaz no controle da glicemia desses pacientes. Mas não só isso, quem usou também o Mounjaro perdeu em média 12,4 quilos em comparação a quem usou o Ozempic nesse mesmo estudo. Então eles perceberam que também o Mounjaro tinha uma ação melhor no que tange a perda de peso. Bom, mas aí eles quiseram então avaliar a questão da perda de peso, não somente de controle da glicemia, mas vamos avaliar a perda de peso exclusivamente. E eles separaram então pacientes que tinham excesso de peso, tinham comorbidades, mas não tinham a diabetes tipo 2, que era o objetivo do Mounjaro. O Mounjaro foi liberado no Brasil para tratamento da diabetes tipo 2, mas assim como aconteceu com o Ozempic, onde ele foi usado off-label, quer dizer, uma indicação fora da bula,
vai acontecer provavelmente também com a Mounjaro no Brasil. Mas eles fizeram esse estudo para comparar a ação dos dois e ver qual que tinha um melhor efeito. E o Mounjaro sendo usado comparado ao placebo, quer dizer, placebo é aquele que você dá um comprimido de farinha para o paciente, ou você faz uma injeção, no caso a injeção, porque a Mounjaro, assim como o Ozempic, também são injeções semanais, subcutâneas, onde o próprio paciente aplica uma vez por semana. Então, no caso, aí o placebo era água, digamos. E aí foi feito isso e mostrou-se que nesses pacientes obesos que usaram o medicamento mesmo e não usaram o placebo, em comparação, perderam em média 20 quilos a mais do que quem usou o placebo. Então, mostrando que ele tem sim um efeito importante sobre a obesidade. Agora, 20 quilos é um peso bastante considerável, como média numa população estudada. E isso fez os entusiastas das medicações acharem que vai substituir uma cirurgia bariátrica, ou um balão gástrico, ou um outro tratamento invasivo. No que tange efeitos colaterais, o Mounjaro está demonstrando ter os mesmos efeitos colaterais que os Ozempics. A maioria deles gastrointestinais, náusea, intestino preso, enjoo, repulsa à comida, são os efeitos iniciais. Mas isso são controlados e normalmente no início do tratamento a dose vai se adaptando e o paciente bem selecionado tem a tendência de ter menos isso, mas são efeitos contornáveis em relação aos benefícios. Agora, a principal desvantagem do Mounjaro comparado ao Ozempic é que nos Estados Unidos, pelo menos, ele custa em média $1.000, o que representaria no nosso país R$5.000. Não sabemos ainda, porque ainda não está nas farmácias, ainda está passando por processo regulatório dentro do governo federal, o custo que chegará para nós. Mas certamente não vai ser menos que 50% do que é nos Estados Unidos. Ainda que seja mais barato aqui do que nos Estados Unidos, eu acredito que é algo em torno de R$3.000, R$4.000 uma caneta para uso de um mês. Então é muito caro a medicação comparada ao Ozempic. E eu acho que esse vai ser um dos grandes fatores que não vai substituir procedimentos mais invasivos, porque é muito caro. E outra, não adianta você usar um medicamento que é diferente de você emagrecer, é diferente de tratar a obesidade. E esse medicamento é indicado para tratamento da obesidade e não para emagrecer, o que foi o grande erro do Ozempic nas farmácias, né, que aconteceu. Então as pessoas pensam que tomam um medicamento e emagreceu e ponto, mas a obesidade é um negócio um pouco mais complexo e que precisa ser sustentado. Então o uso para que esse medicamento tenha a sua ação e tenha um efeito bacana e ajude o paciente a controlar a doença, deve ser usado por um tempo prolongado. E na realidade brasileira esse valor é quase inviável a gente usar ele por muito tempo. Então isso vai ser uma grande desvantagem comparado a qualquer outra coisa pelo custo que ele vai chegar em nosso país. Uma outra coisa que a gente nota, eu noto já na nossa prática clínica, é que o paciente manipula tratamento. Ele não adere, ele não tem adesão, ele não tem disciplina para executar o tratamento corretamente. Não só esquecendo de tomar quando deve tomar a aplicação semanal, mas também porque ele abandona. Ele começa a usar o medicamento, perde ali os quilos que ele achou que deveria perder e aí ele abandona o tratamento, seja pelo custo, seja pelos efeitos colaterais, seja porque ele já se sentiu satisfeito, ele não quer mais usar o medicamento. E aí começa um processo, toda uma bagunça metabólica que vai ocorrer nesse paciente, aonde quando ele quiser tentar de novo, já é um negócio mais complicado de ser feito. Então, se você está pensando, e quando esse medicamento for liberado, ser usado, usar ele, procure um profissional que vá te ajudar, um médico endocrinologista, um nutrologista, um médico que vá te ajudar a alcançar os resultados corretos. E não acho que eles vão competir com os métodos invasivos, né? Porque os métodos invasivos, por exemplo, eu vou pegar o balão gástrico, o paciente não controla esse tratamento, ele não manipula esse tratamento. A prótese está no estômago, só existe um jeito dele manipular, ele tirando a prótese, mas aí ele abandona o tratamento. E tanto no Mounjaro, como na bariátrica, como no balão, a obesidade sendo uma doença crônica,
ela é uma doença que exige um tratamento crônico, que exige um tratamento a longo prazo, que exige um tratamento, um cuidado contínuo, uma mudança de estilo de vida. E uma vez que você abandona o seu tratamento, você recidiva na doença. É fato. É por isso que a gente vê pessoas reganhando peso depois de terem emagrecido em qualquer método. Isso vai continuar sendo assim, não vai mudar, seja no Mounjaro, seja no balão, seja na cirurgia bariátrica.